Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire. Hoje eu estou na companhia de não só uma autora do Paz, mas uma brasiliense, não é? Não a única, inclusive, da nossa lista. Estou falando de Meimei Bastos. Meimei Bastos nasceu na Ceilândia e é autora do nosso conto chamado Quintal. Vai ser bem interessante a gente, nesse caso, fazer a leitura do conto e já perceber na leitura aspectos do que é a literatura contemporânea. Então, assim como vários outros autores distantes no tempo, de certa maneira, porque a gente pega desde a Adélia Prado, produzindo da década de 80, até ela, que produziu o conto que nós vamos ler agora, em 2020, toda essa turma está nesse universo paralelo chamado, e não tão paralelo assim, chamado de literatura contemporânea. Sobre isso é interessante, se você desembarcou aqui sem ter visto a análise do conto da Conceição Evaristo, a gente combinando de não morrer, eu sugiro que você volte, pause agora e volte, porque nele eu faço essa introdução, e aí você vai entender vendo a aula lá por que eu escolhi ele, a introdução e o que se espera dessa literatura contemporânea, tá bom? Nossa vantagem é que a prova em nenhum momento vai querer que você diga quais são as características da literatura contemporânea, né? Nós temos tendências e a partir disso a UNB quer saber se você entendeu mesmo, né, a mensagem, tá bom? Vamos ler aqui o nosso conto. Peraí, deixa eu sair. Não, vai ficar muito pequenininho, né? Deixa eu sair aqui. Então, Quintal. Quando eu era pequeno e só sentia bom quintal, ruim briga, e brincava de tatu bolinha, comendo bananinha de trevo de 4 folhas, azedinha até a lua aparecer e meu paraíso virar céu inteiro. Nesse tempo não sabia que o lugar onde eu vivia tinha nome, causa e classe. Era só quando saía, várias distâncias em horas de baú, que percebia na rua asfaltada, casas rebocadas, gente vestindo roupa de sair em casa, que o canto onde minha casa pousava era diferente. Minha mãe dando faxina, minha mão coçando para marinar. Meu olho desacostumado com tanta parede pintada, água encanada, com um quarto só de livro, outro só de brinquedo. Puxa, eu não entendia porque ali tinha e lá não. Hoje eu sei, mas ainda não aceito. Alegria quando tomava Danone que a dona dava e dizia que menino inteligente, cuidado para não se perder. Pessoa de bem, fazendo sua parte, cumprindo sua cota de caridade. Dizia isso porque não sabia que eu já era graduada na vida, daquele tamaninho. Eu já cuidava dos meus irmãos e sobrinho, que eu já tinha ouvido mais. De várias vezes no dia, tiro que já tinha vizinho finado de bala, que lá antes de nós nascer já tinha perdido um bocado de liberdade e direitos. Ela dizia para eu não me perder. Que, dona? Ainda tem mais para perder? Hoje eu sei. Se nós não cuidar, eles sempre dão um jeito de tirar mais. Opa, travou aqui. Não, calma. Aí. Pronto. Era minha mãe acabar de passar as roupas e a gente ia embora. Eu ficava contando estrada. Logo depois do balão que tinha um periquito, eu sabia que estava perto. Na entrada morava uma santa, que o povo chamava de Maria, Santa Maria. Quando chegava em casa, via meus irmãos, o Brendinho. Dividia os biscoitos que minha mãe tinha me dado para comer no caminho. Corria para o quintal e ia ver o céu. Pedia para a maminha temperar a água para eu banhar, ali mesmo na bacia, no terreiro. Aí eu imaginava que o teto da minha casa era todo de estrelinhas. E era. Então, um dos aspectos interessantíssimos do nosso conto, da Meimei Bastos, é entender que dentro da nossa matriz ele vai ter um diálogo bem interessante, não só com uma obra que seria, né, a de pensarmos a conexão direta, né, que é a da Conceição Evaristo, mas também
com a obra do Manuel Bandeira, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, obviamente, não é a criança que está falando sobre a sua infância, tá? É a autora mais velha fazendo um relato, né, memorialístico de sua infância. Daí, inclusive, a linguagem está próxima do que é a linguagem periférica, né, de uma figura de periferia e tal, como a gente vê lá no conto da Conceição Evaristo, mas aqui trazida para um nível mais radical até, né, dessa variação linguística, para aproximar mesmo, né, do olhar da criança. Então, o que significa isso? Ela transcende essa recordação de infância que se transforma em poesia, como a gente viu no Manuel Bandeira, e ela amplia as percepções de como registrar uma linguagem de periferia, de, né, vocabulário e linguagem de classes sociais mais baixas, né, socioculturais mais baixas, o que não é demérito nenhum, né, mas que, convenhamos, não fica plausível e verossímil se você a apresenta com um grau de formalismo muito alto, né? E por que eu também quero dizer que transcende essa mera recordação de... Dizer mera é como se eu estivesse diminuindo, né? Mas por que transcende a recordação de infância transformada em literatura, aqui prosa e lá no Manuel Bandeira em poesia? Porque ela funciona como um veículo de denúncia mesmo, né? Mas sobretudo como reflexão das realidades sociais do Brasil, né? E do Brasil não só contemporâneo, de um Brasil de um bom tempo para cá. Espero que vocês tenham percebido que ela, no conto, quando fala quintal, no final das contas, o que a gente menos tem é o quintal do que seria a casa dela, e esse quintal é a metáfora de, olha, o que uma menina como eu tinha como quintal, isso aqui, ó, acompanhar minha mãe quando ela ia fazer faxina, e aí fala da casa, né, da patroa, assim como da viagem de volta, né? E as típicas gírias aqui de Brasília, né? Baú para ônibus, outra que é aqui, ó, né? Tô parado exatamente nessa aqui, ó, nessa parte. É legal que ela vai dando as referências aqui, ó. Vem para cá, parará, ó. Então a gente ia embora, né? E eu ficava contando estrada. Tão longe, né? Onde essa patroa mora. Vamos pensar na realidade aqui do plano piloto, vamos pensar na realidade aqui das regiões administrativas de Brasília, vamos pensar na nossa realidade. Muito provavelmente essa patroa mora o quê? Lago Sul, Lago Norte? Asa Sul, Asa Norte, né? E aqui ela deixando o indicativo de que é longe, né? E logo depois o balão que tinha um periquito. Aqui é o balão do periquito, entrada para o Gama, né? Eu sabia que estava perto. Na entrada morava uma santa que o povo chamava de Maria, Santa Maria. Aí então, para onde que ela está indo? Santa Maria, né? A depender do seu referencial, é perto. A depender do seu referencial, é distante. Ela nos coloca como distante justamente para dar essa diferença de classes sociais, né? E ao mesmo tempo ela também traz algo que a gente vê lá no A Gente Combinamos de Não Morrer, que é a realidade da periferia, de violência, né? Aqui. Isso aqui parece saído do conto da Conceição Evaristo, né? Olha aí, ó. Dia de tiro, vizinho finado de bala, né? Nasce-se lá já tendo perdido um bocado de direitos de liberdade de direitos, né? Então, ao mesmo tempo que quando ela fala aqui da cota de caridade, né? Como se essa ideia da cota, da esmola, né? Se aproximasse como cota, né? E da cota como uma esmola. Claro que a dona da casa dá um Danone para ela, não é de forma alguma esmola, né? Mas como isso pode ser, às vezes, de modo
hipócrita, né? Visto como, olha o que, né? Como eu sou bom e o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu aparecer um pouquinho de vez em quando aqui para vocês, né? Então é muito legal ler esse conto como um texto que, ao apresentar muito mais outras realidades e quintais outros que não dela, mostrar mesmo que, olha aqui, quando a gente nasce, a gente já tinha perdido um bocado de liberdade e de direitos, né? Porque você tem uma figura que não tem uma mínima condição de estar vivendo a infância como seria o ideal que se vivesse, né? Então percebem que lá, por isso que eu falo, se você já leu da Conceição Evaristo, você sacou que lá tem essa coisa da escrita como algo importantíssimo, né? Nessa realidade que aqui também, né? A gente tem. Então, entender essa obra como uma obra de resistência, né? E prestar atenção nos aspectos estruturais. Depois de Oswald de Andrade, nada nos passa impunemente. Óbvio que você percebeu que ela tem uma escrita que não se prende ao rigor formal e gramatical, mas isso aqui não é aleatório, né? Essas construções, elas são aparentemente simples, né? Quando na verdade não são, e tem seus muitos significados, né? Marcelo, o que ela quer aqui com a linguagem estruturada assim? É como se ela estivesse escrevendo num fluxo de consciência em que as reminiscências se juntam ao que ela lembra, o que ela não lembra, o que ela minimamente reflete, né? E os parágrafos que começam com as minúsculas nos dão a ideia que era uma coisa que Oswald de Andrade teorizava e produzia dessa maneira, do contínuo, né? O Oswald de Andrade falava isso. Mexer na parte de pontuações, de maiúsculas e minúsculas, me dá a ideia do contínuo, que lá ele também queria associar com a rapidez do futurismo. E aqui é realmente aproximar nessa fluidez a oralidade do pensamento, né? Você está deixando o pensamento seguir ao fluxo de consciência aí, né? Então, não só o rompimento dessa linguagem com a linguagem mais canônica, e não só a adequação da linguagem ao nível da personagem, mas também dá essa ideia, né, de parecer que a gente está se aproximando da vivência dela, né, pelo pensamento dela aí. Então, bom, não preciso também nem me preocupar com você não ter percebido uma coisa que aqui é fundamental para nós, né? Se lá na obra da Conceição Evaristo a gente tem 3 personagens e uma delas, que é a personagem masculina, está vinculada à criminalidade, e as personagens femininas não, né? Uma coisa da esperança. Aqui, como o olhar não é da figura inserida na criminalidade, é muito interessante percebermos que ela é a filha de uma faxineira, né? De uma doméstica, e tem que acompanhar a mãe. Então, esse elemento feminino, tanto da menina que fica privada, mas sobretudo da mãe. Então essa mãe não tem uma creche para botar a menina, essa mãe não tem uma condição mínima de vida para a filha poder ficar em casa. Você está aí, sua mãe saiu para trabalhar e você está aí. Ela não, né? Ela tinha que acompanhar, né? Então, o que parece começar, né? Só sentia bom quintal, ruim briga, brincava de tatu, bolinha e tal.
não sabia que o lugar onde eu vivia tinha nome, causa e classe. Era só quando saía, pronto, né, nas várias horas aí no baú, no ônibus, que ela tinha isso. Então, é no confronto, né, com a realidade do outro que a realidade dela se mostra como limitada, né, como ausente e privada, sobretudo, né, dos elementos que ela não tinha e que deveria ter, né? Mas ela só tem a percepção do que lhe falta nesse confronto, porque, olha aqui, meu olho desacostumado com tanta parede pintada, né? Porque vem de uma realidade que as paredes são ali, né, de reboco. Água encanada. Então, de uma realidade que não tem água encanada, né? E com um quarto só de livro, outro só de brinquedo. Óbvio, né? Que ela está vendo uma realidade que pode ser, inclusive, que está todo mundo no mesmo ambiente. Eu não entendia por que ali tinha e lá de onde eu venho, não. Hoje eu sei, mas ainda não aceito. Entendeu por que eu disse que não é o conto não é com uma personagem criada e criança contando a percepção de criança? Não. Então aqui a gente tem o tom memorialístico. E esse tom memorialístico é o que dá o que eu trouxe como reflexões. Assim como lá no Manuel Bandeira é a mesma coisa, né? O adulto lembrando de quando era criança, né, e tal, e aí converte aquilo em poesia. E o final é um final que parece, né, tão poético, tão lírico, mas que para mim, não sei para você, mas para mim, das muitas coisas marcantes que esse conto traz, é uma das mais fortes, né? Então, quando chegava em casa, via meus irmãos, Brendinho, dividia os biscoitos que minha mãe tinha me dado para comer no caminho, corria para o quintal e ia ver o céu, né? Então volta aquele momento do início, né? De uma coisa mais lúdica, né? Dentro do lirismo aí. Pedia para a minha temperar a água para eu banhar ali mesmo na bacia no terreiro. Então lembra do lance da água encanada, né? Não ter. Então, né, você está numa condição aí que não tem, né, um mínimo de estrutura na casa, banho de bacia, banho de banheiro, né, bica, balde, no terreiro, né? Terreiro, sempre lembrando que também é sinônimo de quintal. Aí eu imaginava que, porque, presta atenção, por que a gente tem que ficar atento? Então, é nesse tipo de detalhe que a gente pega essa... Opa, travou aqui. Calma. Não, pera. Tá. Lá vamos nós, né? De novo. Aqui. Então é aqui que a gente pega um lance que é fundamental do que nós aprendemos com Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que é a prosa poética. Beleza? Então presta bastante atenção. Quando chegava em casa, via meus irmãos e tal. Quando eu chegava em casa, se são horas de ônibus para ir, horas de ônibus para vir, a mãe trabalhou o dia inteiro, é diarista, né? Porque vai e vem. Então significa que esse corria para o quintal e ia ver o céu. Você não tem que ver só de uma maneira bonitinha, né? Ai, que legal, a criança... Caramba, passou o dia todo fora, ralando, a mãe ralando o dia todo, só chega de noitão, né?
E aí é agora que ela vai tomar o banho de bacia no terreiro, né? Aí eu imaginava que o teto da minha casa era todo de estrelinhas. Bonito, né? A coisa da imaginação da criança. Aí ela termina com e era. Eu imaginava que ele era todo de estrelinhas. Então, uma coisa é a sua imaginação linda, de criança, bonitinha. Pode ser até uma metáfora de sonho. Só quando ela termina e era, o que a gente entende? Né? Das duas, ou ainda não botou as telhas na casa, ou tem o que ela está chamando de estrelinhas, podem ser buracos ali. Então são essas percepções aí belíssimas dessa excelente obra da nossa autora aqui, né? Da nossa cidade, que fazem com que esse conto seja incrivelmente belo e potente. Tá bom? Meus queridos, um beijo, muito obrigado e até o próximo episódio.